Olá pessoal, sejam bem-vindos, o meu nome é Diogo e estamos aqui para descomplicar o exame de Matemática 2023 primeira fase, hoje o exercício 5.3. A seguir, vamos ver os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica, o 20. Começamos este exercício, como todos os exercícios, lendo o enunciado. Considera que no grupo há 70 jovens com 13 ou 14 anos de idade, sendo o número de jovens com 14 anos maior do que o número de jovens com 13 anos. Para realizar uma determinada tarefa, vão ser selecionados aleatoriamente dois desses jovens. Sabe-se que a probabilidade de selecionar dois desses jovens com idades distintas é 16 a dividir por 35. Determina o número de jovens com 13 anos que há no grupo. Sempre que temos este tipo de exercícios em que estamos a tentar determinar um certo número e temos que trabalhar com uma probabilidade, é mais fácil pensar no exercício como se vocês já soubessem o número de jovens com 13 anos e depois aí calculam a probabilidade tendo em conta o número de jovens com 13 anos que vocês estipularam que há. No final, voltam a trocar o número de jovens com 13 anos que vocês estipularam por N, porque vocês aqui vão tentar descobrir um N, que é o número de jovens com 13 anos. Vamos ver como é que isto funciona. Agora colocamos toda a informação que tínhamos no enunciado na nossa folha de exame. Comecei aqui por dizer que existe um acontecimento A, que é ter 14 anos, um acontecimento B, que é ter 13 anos, e o acontecimento C, que é da probabilidade que nós conhecemos, que é escolher dois jovens com idades distintas. A probabilidade deste C é igual a 16 a dividir por 35. Nós sabemos que existe 70 jovens no total. E nós sabemos que o número de jovens que têm 14 anos é maior do que o número de jovens que têm 13. Vamos assumir aqui valores. Não sabemos quantas pessoas têm 14, não sabemos quantas pessoas têm 13. Nós vamos dar valores. Como o número de pessoas que têm 14 tem que ser maior do que o número de pessoas que têm 13, então eu dei ao número de pessoas que têm 14 40 e o número de pessoas que têm 13 é 30. Agora, este asterisco que está aqui atrás do A e do B é o número de elementos do acontecimento A, número de elementos do acontecimento B. Portanto, o número de elementos do acontecimento A é 40, o número de elementos do acontecimento B é 30. Agora, como é que vocês calculariam esta probabilidade? A probabilidade de, dentro dos jovens todos, escolhermos dois jovens que a idade é distinta. Para nós escolhermos dois jovens, portanto, escolher é combinações. Não importa a ordem que eu vou escolher, se eu escolher o Ricardo e o Tiago, ou escolher o Tiago e o Ricardo, as duas pessoas que foram escolhidas são as mesmas. Portanto, normalmente, seleção implica combinações, apesar de haver exceções. Por exemplo, se houver cargos distintos, imaginemos que eu estava a escolher duas pessoas, uma para ser delegado e outra para ser subdelegado, aí já é co-arranjo, aí já importa a minha ordem da escolha. Eu escolher o Tiago para delegado e o Ricardo para subdelegado é diferente do que eu escolher o Ricardo para delegado e o Tiago para subdelegado. Existe aí uma diferença. Aqui é combinações. Portanto, a probabilidade de C vai ser igual a... Já sabemos que é combinações. Começamos pelo número de casos totais sempre. Quantas pessoas é que temos a escolher? 70. Dessas, quantas é que queremos escolher? Duas. Portanto, vamos escolher duas pessoas dentro de 70. A nossa ordem não importa porque é apenas uma escolha sem dar cargo. Agora, como é que eu escolheria uma pessoa de cada uma das idades distintas? Eu poderia escolher uma pessoa dos que têm 14 anos, que são 40 pessoas. 40 pessoas escolhi uma, já sabem, é uma escolha, não importa a ordem. Do grupo que tem 13, portanto, do acontecimento B, eu escolho uma também, portanto, 30 combinação de 1. E isto vai ser igual a 16 a dividir por 35. Agora o que nós temos de pensar é como é que nós fazemos isto com letras. Só pode existir uma letra naquela conta, senão nós não vamos conseguir fazer o exercício. O que nós queremos descobrir é o número de pessoas que têm 13 anos. Aquele 30, que é o número de pessoas que têm 13 anos, foi aquele que nós estipulamos. Vamos trocar por N. Então vai ficar N combinação de 1. Portanto, cá em baixo vai ficar exatamente a mesma coisa, porque nós sabemos que eles são 70 no total. Isto vai ser igual a 16 a dividir por 35 na mesma. Das pessoas que têm 14 anos, nós sabemos que é o quê? 70 menos o número de pessoas que têm 13. Se o total era 70 e o número de pessoas que tinham 13 que nós estipulámos era 30, então o número de pessoas que têm 14 tem que ser 40. 70 menos N. Estamos a tirar às 70 pessoas 30. Nós estipulámos, nesse caso já sabem, vamos ter que trocar por N, porque nós vamos ter que descobrir o número de pessoas que têm 13 anos. Nós dissemos que era 30 porque nós estipulámos isso, não o exercício. Nós nesta conta poderíamos utilizar a expressão das combinações, a expressão dos arranjos, para conseguirmos tirar dali o nosso N. Mas como nós temos combinação de 1, quer dizer que fica o valor que está lá em cima. 5 combinação de 1 é 5, 20 combinação de 1 é 20, 70 menos N combinação de 1 é 70 menos N. Não se esqueçam que isto vai estar a multiplicar por quer que seja N combinação de 1, que vai ser N. Porque fica sempre o número que está em cima quando nós temos combinação de 1. A mesma coisa acontece com arranjos de 1. Portanto, aqui em baixo fica 70 combinação de 2 igual a 16 a dividir por 35. Nós podemos enviar este 70 combinação de 2 a multiplicar para o lado de lá. Portanto, fica 70 menos N vezes N igual a 16 a dividir por 35 vezes 70 combinação de 2. Isto vai ficar 70 menos N vezes N igual... Portanto, 16 a dividir por 35 vezes 70 combinação de 2. 70 combinação de 2 é 2415. Vocês basta ver isso na calculadora. Aqui podemos fazer esta continha. Portanto, vai ficar 70n menos n ao quadrado igual a 1104. E agora temos aqui uma equação de segundo grau
como nós não está igualado a 0, nós não podemos meter o n em evidência, temos que passar tudo para lá de cá e, portanto, fazer aqui uma fórmula resolvente. Portanto, temos o nosso A, que é menos 1, o nosso B, que é 70, e o nosso C, que é, neste caso, vai ser menos 1104. Nós vamos ter que fazer uma fórmula resolvente que tem que estar igualada a 0. Portanto, vocês já sabem, fazem isso na calculadora e descobrem que o n tem dois valores. N igual a 24 ou n igual a 46. Como assim temos dois valores e, no entanto, só vai existir um número certo de pessoas que têm 13 anos? Vamos ver a informação que temos aqui em cima. E aqui dizia que o número de jovens que têm 14 anos tem que ser maior do que o número de jovens que têm 13. Se o número de jovens que têm 13 fosse 46, então de 70 tirávamos 46 e isto daria 24. 24 é menor do que 46. Isto não pode acontecer porque senão o número de alunos de 14 anos é 24. Então, nesse caso, o que tem que acontecer é o nosso n, portanto, o nosso número de pessoas que têm 13 anos é 24. Deem sempre uma resposta final. Portanto, o número de alunos com 13 anos são 24. E aqui temos a nossa resposta final. Não se esqueçam de justificar sempre porque é que escolheram uma das opções e não outra. E vocês podem dizer aqui que o número de alunos que têm, portanto, o nosso acontecimento A, que é ter 14 anos, tem que ser maior do que o número de alunos que têm alunos de 13 anos. Esta aqui não pode acontecer. E a escolha é n igual a 24. Vocês podem escrever, podem mesmo justificar por escrito, também não tem problema. Por fim, como sempre, vamos ver os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica. Identificar o número de jovens com 14 anos, com 70 menos n. O número de alunos no total era 70. Se n é o que nós queremos descobrir que é o número de alunos que tem 13, então o número de alunos que tem 14 vai ser 70 menos esse n. Já sabem, uma forma também mais fácil de fazer estes exercícios é considerarem, vocês sabem o número de alunos, pensem nessa forma e depois troquem de volta para aquilo que vocês querem descobrir. Portanto, se querem descobrir o número de alunos que têm 13, em vez de deixarem lá aquele 30 como que nós fizemos, deixam como n. Depois identificar o número de casos possíveis, 70 combinação de 2 ou com 70 arranjos de 2. Portanto, também é possível fazer isto com arranjos. Normalmente seleções é combinações. Em probabilidades, há muitas vezes esta forma de fazer que é vocês podem fazer de uma ou podem fazer de outra. As duas são cotadas com cotação completa, se fizer sentido matematicamente. Claro que algumas coisas vão mudar, se repararem, se for com arranjos, então vocês têm que ter aqui 2n, 70 menos n, nós fizemos com n, 70 menos n. Podem pôr combinação de 1, eles aqui não metem, eu dei esse passo a mais que é para vocês perceberem o que é que realmente aconteceu, mas é n, 70 menos n. Nós tínhamos esta equação, descobrimos que as soluções eram 24 e 46, apresentar que o valor pedido é realmente 24, está aqui tudo. As notas é referente a que se não for nenhuma destas coisas que está no exercício, então a vossa cotação aqui terá que ser 0, mas nós tínhamos exatamente 70 combinação de 2 e tínhamos n, 70 menos n. Deixem um like, comentem e subscrevam ao canal se realmente vos ajudei a descomplicar o exame Matemática 2023, mais uma vez. E não se esqueçam, partilhem com o pessoal que vocês conhecem, com o pessoal da vossa turma, que poderá precisar de uma ajudinha para o exame Matemática A 2024. O exame está a chegar e até ao próximo exercício.